Irmãos, presta atenção nesse testemunho aqui. Ele teve que perdoar o assassino da sua mãe. Veja quem foi. Filho, a partir de hoje, o teu pai não vai mais morar conosco. O seu pai está nos traindo e eu não suporto mais as traições dele. A partir de hoje, o seu pai vai embora. Vai embora. Eu fiquei completamente triste. Chorei. E briguei com a minha mãe, mas eu nunca levantei a mão o dedo para minha mãe, porque minha mãe era muito rígida, muito correta, e ela me ensinou muita coisa. Então eu fiquei tão indignado com a situação, que eu não parei para pensar. E então eu falei para minha mãe: mãe, eu estou muito triste com a senhora, eu te odeio. Virei as costas para minha mãe e saí correndo. Que triste, né? Saí correndo, fechei a porta, bati e fui dormir, chorando. Passou ali algumas horas, a minha mãe então foi no quarto. E eu fingi que estava dormindo. Minha mãe então se ajoelhou e disse: filho, a mamãe ama muito você. Entende uma coisa, filho, quem está sendo traído aqui não é somente a mãe, mas também você e a sua irmãzinha. Entende que eu estou fazendo o melhor para você. E então eu fingi que estava dormindo ainda. A minha mãe tinha um costume que eu não gostava, que era beijar na boca. Se eu ia jogar bola, vem aqui, dá um selinho e me beijava na boca. E eu esperava ela virar, né, para eu limpar, que eu tinha nojo. E minha mãe naquela noite, ela fez justamente isso comigo. Fingi que estava dormindo, ela virou o meu rosto e me deu um beijo. E eu não gostei. Então ela saiu. E o que aconteceu? No dia seguinte, na verdade naquele momento, quando a minha mãe me deu um beijo, foi a última vez que eu vi minha mãe. Porque no dia seguinte o meu pai assassinou a minha mãe. Deu 5 tiros na minha mãe, no trabalho dela. Eu não tive mais a oportunidade de dizer para minha mãe que eu amava ela. Foi o último momento que eu tive naquele momento, naquela situação. Não tive mais a oportunidade de dizer para minha mãe: mãe, não importa as circunstâncias da vida, eu amo você. Mas eu não disse isso para ela. Jovens, adultos e crianças, valorizem os pais de vocês, porque pode ser que o amanhã não venha. E eu não tive essa oportunidade. Quando o caixão chegou, eu fiquei tão desesperado que eu me joguei em cima do caixão, beijava a minha mãe na boca sem parar, e as pessoas constrangidas me tiraram dali com força, e eu gritando, dizendo: eu não quero. E ninguém entendia o meu sofrimento, a minha dor, porque eu precisava pedir perdão para minha mãe, mas ela não ouvia mais. E então sofremos. Eu com 12 anos de idade, a minha irmã com 6 anos de idade. Moramos um tempo com meus tios, depois a gente foi morar com os nossos avós. Muito sofrimento para colocar o meu pai na cadeia. 4 anos ali, tentando colocar o meu pai na cadeia e não conseguimos. Chorávamos. Sentimos falta da minha mãe, uma companheira, uma amiga, que sempre me beijava na boca para dizer: estou com você, meu filho. Eu te amo, não importa o que você tenha passado. Eu fiquei tão triste com a situação, então falei para minha avó: eu vou embora. Minha avó não acreditou: eu vou embora. Eu vou sair dessa cidade, que não traz nada de bom para mim, só lembranças ruins. E eu então saí de casa, fugido, e vim morar aqui nas ruas de Curitiba. Passei muita necessidade. E um dia, para resumir toda essa história, um morador de rua disse para mim assim: jovem, saia daqui, porque você não tem cara de morador de rua. Saia daqui. E eu fui então atrás de um lugar para morar. E achei um quartinho para eu morar. Morei ali num quartinho. E um dia eu estava tão depressivo, sentindo tanta falta da minha irmã, da minha mãe e de minha família, que eu então tomei uma decisão. Vou acabar com o sofrimento da minha família. Eu sei onde que o meu pai está. Eu vou matar o meu pai. Eu saí da Marechal Cândido Rondon, no Capão Raso. A 50 metros que eu saí do quartinho, eu então ouvi um hino muito bonito, chamado Deus de Israel. Aquele hino tocou meu coração, e eu nunca fui evangélico e nunca gostei de frequentar a igreja. Mas aquele hino tocou no meu coração e eu entrei naquela igreja. E uma recepcionista disse assim: seja bem-vindo à casa de Deus. Eu disse para ela: se eu fosse um assassino, a senhora me trataria da mesma forma? Ela disse: Jesus tratou todos da mesma forma, por que eu vou tratar você diferente?
E ela então me tratou com muito amor. Sentei no último banco da igreja, prestei atenção no culto, e o pastor Nadaline estava pregando sobre o perdão. E eu disse comigo, esse cara não sabe o que está falando. Não tem noção do sofrimento que eu estou passando. Eu nunca vou perdoar meu pai. E a frase que ele disse, e preste bem atenção, foi: o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Não fui matar o meu pai. Voltei para o quartinho e me ajoelhei e falei: Deus, se o Senhor existe, por favor, me ajude. Me ajude, Senhor. Eu dormi ajoelhado, com fome. E no dia seguinte acordei disposto. Saí do quartinho para conseguir um trabalho. E quando eu saí, eu encontro o vizinho trocando a telha da casa. E eu me ofereci: moço, eu cobro 10 para jogar essas telhas velhas dentro da caçamba. Ele: vem aqui. Me deu comida e me deu um dinheirinho. Ele me pagou R$80. Comprei bolacha, salgadinho, coisa de jovem, né? Comi um monte. Eu falei: Deus existe, Ele está atendendo a minha necessidade. No sábado comecei a ir para a igreja e fui muito bem acolhido pela igreja. Mas a história não acaba por aí. Eles me ensinaram o que é perdão, me ensinaram o que é a Bíblia. Fiz um estudo bíblico, concluí estudo bíblico e com 18 anos fui batizado. E ao ser batizado pelo pastor Nadaline, ele não sabe dessa história e possivelmente ele vai assistir. Amigos, com 19 eu noivei e com 20 eu casei. Com 22 anos a minha filha nasceu. E minha esposa disse: amor, você precisa resolver um problema. Você precisa. Depois de 10 anos da morte da minha mãe, eu precisava perdoar o meu pai. E então, a minha esposa teve iniciativa de ligar para a assistente social do Piraquara. E depois de 10 anos, eu poder visitar o meu pai e perdoar o meu pai. A minha esposa ligou e a assistente social disse assim: olha, moça, o Sérgio Luiz dos Santos está preso aqui e nunca recebeu visita de ninguém. O filho dele vai visitar ele? Sim, o filho dele vai visitar. Fui no Piraquara e ao chegar lá no Piraquara, multidões de pessoas estavam lá visitando os seus entes queridos. Eu não sabia mais quem era o meu pai, não lembrava mais o meu pai. Mas o pai sempre lembra do filho. E ao chegar então no pátio de descanso, com diversas pessoas, eu ouço uma voz dizendo: meu Deus, eu sou indigno de receber o meu filho, o Senhor é o meu filho. E era o meu pai. Encontrei com meu pai, nos abraçamos e eu perdoei o meu pai. E meu pai foi perdoado. Estudei a Bíblia com meu pai durante um bom tempo. E hoje meu pai é um servo de Deus. Meu pai entendeu que Jesus é a única solução que ele poderia ter. E foi definitivamente a solução. Essa é a minha história. Ele mudou a minha vida. O meu Deus, o nosso Deus, mudou a minha vida. Permitiu que eu passasse por muitas provações para que eu pudesse aqui estar. E além do mais, honrar através desse testemunho de que Ele é digno de toda adoração. E que precisamos, como servos de Deus, esperar no Senhor.